A paz do Senhor Jesus para todos. É um prazer estar com vocês de novo. Para vocês aí do meu canal, do YouTube, para vocês que fazem parte também da minha fanpage aí, Leitura do Evangelho. Hoje eu quero trazer para vocês uma mensagem, quero compartilhar algo da parte do Senhor. E hoje eu vou estar falando a respeito de leite ou alimento sólido, né? Esse vai ser o tema da mensagem de hoje. Eu começo esse tema fazendo uma pergunta para você, né? Você concorda que o ditado popular, você é o que come, está correto? Quem já não ouviu falar sobre esse ditado, né? Que você é aquilo que você come. Na vida espiritual, isso é uma verdade muito importante para todos nós. Para ficar espiritualmente saudável, é necessário cuidar bem da alimentação. O seu crescimento depende do seu desejo pelo alimento sólido encontrado na Escritura Sagrada. Cresça em todos os aspectos da vida, em todas as boas coisas. Aí agora você me responde. Você prefere o leite ou o alimento sólido? Qual é o mais nutritivo para você? Qual a diferença também entre o alimento sólido do alimento como o leite, algo que é dado para a criança recém-nascida, né? Qual a diferença desses dois? É que o apóstolo Paulo está falando a respeito dos crentes que eram considerados crentes bebês, crianças na fé, os crentes que não cresciam na fé, não cresciam no Evangelho. E aí, quando esses crentes se alimentavam de algo ou recebiam a palavra um pouco mais dura, esses crentes eles não digeriam esse alimento, né? Eles se escandalizavam muitas das vezes. Qual o problema de você hoje em dia continuar comendo leite, tomando leite, né? Um alimento, vamos dizer, que é para bebê, para criança, né? Que o bebê ele representa o crente novo na fé, né? O novo convertido. Porém, existe ainda nas nossas igrejas muitos crentes com mais de 20 anos de evangelho, de conhecimento, que ainda continua se alimentando de leite, ao invés de se alimentar de algo sólido. E isso é aquilo que nós vamos tratar aqui hoje, né? O texto básico de hoje está em Efésios 4, versículo 15. Está escrito assim, ó: mas seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquilo que é a cabeça, Cristo. Efésios 14, 15. Nós podemos ver também que em 1 Coríntios capítulo 3, de 1 ao 9, ele nos fala que Deus é quem nos dá o crescimento. É Ele que dá o crescimento aos seus servos. Lá em Efésios 4, do versículo 11 ao 16, ele nos instrui a crescermos no conhecimento de Cristo, que é o conhecimento da sua santa palavra que nos dá o crescimento. Lá em 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 10 a 17, também fala do crescimento no conhecimento da palavra. 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 11 a 18, crescendo no manejo da palavra. Isso são tudo instruções do Senhor a respeito do crescimento, né? Crescer na presença de Deus. Um servo deve estar sempre crescendo, inclusive para toda boa obra, conforme 2 Timóteo, capítulo 2, 19 e 26. A palavra também fala que o sofrimento também nos faz crescer, conforme está em Romanos, capítulo 8, 28 ao 39. E que devemos também crescer em direção à maturidade, conforme está escrito em Hebreus, capítulo 6, versículo 1 ao 12. O leite materno faz criança forte, não é isso? Esse é o título de um artigo da revista sobre saúde, que traz orientação às mães sobre a necessidade de amamentar o recém-nascido. O aleitamento materno preenche as necessidades orgânicas do bebê. Contém proteínas, imunoglobinas, substâncias imunizantes que protegem a saúde do bebê. E além disso, ele não será obeso e receberá anticorpos que lhe proporcionam melhor saúde. Entretanto,
À medida que a criança cresce, além do leite, outros alimentos começam a fazer parte da sua alimentação, pois o organismo necessita de outros nutrientes. São necessários alimentos de vários grupos, construtores, energéticos, reguladores, e a criança passa a consumir também alimentos mais sólidos que estarão construindo seu corpo, dando-lhe energia, regulando as funções orgânicas. Para se ter uma vida saudável, a alimentação deve conter tudo que o organismo necessita, não é verdade? Olha, por exemplo, os carboidratos, as proteínas, sais minerais, vitaminas, né? E outros nutrientes por aí. Sendo assim, a criança passa a se alimentar de carnes, legumes, verduras, frutas, ovos, massa, doce e leite também até uma determinada idade, né? Essa é uma matéria que saiu numa revista sobre esse tema que nós estamos falando de hoje, né? Leite materno, crianças fortes. O escritor da carta aos Hebreus viu um paralelo entre a alimentação de um bebê e a condição espiritual dos cristãos, né? Hoje, gente, não se tem conta ainda e uma certeza de que foi Paulo que escreveu a carta aos Hebreus, tá ok? Se tem ali pelo tipo de mensagens, pela forma que foi escrita, se tem em conta que Paulo pode ter sido um dos que escreveu a carta de Hebreus, tá ok? Quando eu citei lá no começo a carta o autor como Paulo, né, dessa mensagem, considerando que ele possa ter sido o autor desse livro, né? Então o escritor da carta de Hebreus aqui viu um paralelo entre a alimentação de um bebê e a condição espiritual dos cristãos. Ele faz um paralelo, né? Eles são reprovados por não terem crescido na vida cristã, por continuarem sendo como criancinhas recém-nascidas que necessitam de leite, não suportando ainda alimento sólido, ou seja, um ensino espiritual mais profundo. Eles não têm progredido na fé. Essa é a orientação que o autor aos Hebreus fala, né? Dos crentes daquela época ali, dos crentes que não cresciam, eles continuavam se alimentando somente de leite, eles não cresciam espiritualmente, não viam fruto na vida daqueles irmãos, né? E os irmãos, por outro lado, eles não queriam crescer, não buscavam, né? Eles não tinham progredido na fé, conforme Hebreus 5, do 11 ao 14. Aí você me responde, né? Como são os cristãos que se alimentam de leite? São diferentes? O que eles fazem no uso do alimento sólido? Né? Essa é a pergunta. Quem são os irmãos que se alimentam ainda hoje de alimento como leite, né? Eu quero dizer para você, eu vou falar para você alguns subtemas aqui a respeito, né? O primeiro subtema que eu quero dizer a respeito disso é o resultado de uma dieta somente com leite. Qual o resultado para o crente que se alimenta somente dessa dieta como leite, né? Depois você lê Hebreus, capítulo 5, versículo 11 a versículo 17, tá ok? A primeira delas, como sinal de um crente que se alimenta somente com alimento como leite, é a indisposição espiritual. Lá em Hebreus 5:11 fala: vos tendes tornados tardios em ouvir. Aqui a Epístola aos Hebreus mostra alguns perigos para a sua vida cristã. E um deles encontra no final do versículo 11 do capítulo 5. No grego, a expressão significa preguiçoso, lento, descuidado. Nesse versículo, o escritor reprova os cristãos por serem duros de ouvido para com as coisas espirituais, ou seja, eles custavam entender e praticar o que ouviam a palavra. A expressão tardios em ouvir significa enfraquecimento da capacidade espiritual, falta de energia espiritual e disposição de espírito para receber, compreender e aplicar os ensinamentos espirituais. Infelizmente, essa indisposição espiritual, esse enfraquecimento da capacidade espiritual, ainda hoje caracteriza a vida de muitos crentes. O segundo motivo é a insuficiência no crescimento. Lá em Hebreus 5:12, está escrito: pois com efeito, quando deviam ser mestres. A carta ela foi escrita para pessoas que já haviam sido salvas há algum tempo, né? Como os irmãos nos dias de hoje,
né, que já estão convertidos há muito tempo, já são membros das igrejas há muito tempo, né? Só que ainda não houve uma mudança de comportamento. O irmão ainda não aprendeu, não estudou de forma que o autor fala aqui, né? Que já devia ser mestre, já deviam estar ensinando a outros, né? E os irmãos não se qualificam para esse versículo, né? O suficiente aqui para ter crescido. Eles essas pessoas não cresceram o suficiente para terem o alimento ou não se alimentaram do alimento sólido. Por isso não crescem. Todo aquele tempo deveria ter sido aproveitado para aprendizagem e progresso na vida cristã. Mas isso não aconteceu com eles. Eles até poderiam ser professores de Bíblia, entretanto, continuavam sendo alunos primários, crianças no conhecimento, na percepção das coisas de Deus e na prática dessas verdades. Isso foi uma grande pena que aconteceu naqueles irmãos. E o terceiro motivo de um crente que se alimenta somente de leite, né? Um crente aí bebê, vamos dizer, é a inexperiência da palavra. Hebreus capítulo 5, versículo 3 está escrito: Ora, todo aquele que se alimenta de leite é inexperiente na palavra. Capítulo 5, versículo 13 de Hebreus, né? Então a inexperiência na palavra. Os hebreus naquele tempo não haviam progredido no conhecimento da palavra. Eram bebês espiritual cujo desenvolvimento foi tolhido porque recusaram a instrução mais aprofundada das verdades bíblicas. O leite é nutriente para crianças, para os novos convertidos, mas aqueles crentes, não sendo crianças, eram incapazes de receber alimento sólido. E, com isso, se tornaram sem habilidade nas escrituras. Não sabiam colocar em prática na vida diária o que aprendiam na Bíblia. Não tinham destreza no manejo da palavra. Isso acontece hoje em dia, né, irmãos? Hoje nós vemos muita inexperiência na palavra, né? Vemos pessoas que aprendem, mas não colocam em prática, né? Vemos também líderes que não ensinam sã doutrina, não ensinam a palavra da parte da justiça de Deus. Vemos suas pregações de forma que não confronta o pecado, não confronta as atitudes erradas. E por isso os crentes ficam aí sem receber o alimento forte, né? O nutriente, aí, o alimento sólido que o autor de Hebreus diz aqui. Né? Vemos igrejas sem escola bíblica dominical, igrejas que não fazem questão em ensinar a palavra de forma correta. E aí muitas das igrejas, muitos membros ficam à mercê até mesmo de muitos lobos aí. Ficam à mercê de pessoas que pregam, que falam, que ensinam coisas que não provêm ou até mesmo que não ensinam crescimento para os crentes, né? E aí, muitas das vezes, vemos nas igrejas lotadas, cheias, porque elas estão buscando somente o que elas querem ouvir, né? Querem bênçãos, estão indo buscar Deus através de bênçãos, né? Vida financeira. Mas ninguém paga o preço, ninguém quer correr atrás, ninguém quer carregar a sua própria cruz, ninguém quer aprender realmente da palavra. E quando escuta alguém pregar as grandes verdades que estão na Bíblia, muitas das vezes essas pessoas ficam ofendidas, saem da igreja porque são inexperientes na palavra. Paulo aconselhou Timóteo dizendo assim, procura apresentar-te a Deus como obreiro que não tem que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Está escrito lá em 2 Timóteo capítulo 2, versículo 15. E o quarto motivo da pessoa que se alimenta de um alimento como leite é infantilidade espiritual. Isso mesmo, infantilidade. Ora, todo aquele que se alimenta de leite é inexperiente na palavra da justiça, porque ainda é criança. Hebreus 5, capítulo 5, versículo 13. Crente criança ou crente bebê é crente maturo. Eis as características do crente bebê: incapacidade em se aprofundar na doutrina, 1 Coríntios 3, de 1 a 2, consegue apenas entender as verdades mais simples, que é o leite, 1 Coríntios 3, 2, instabilidade na fé, elevado pelos ventos de doutrina, Efésios 4, 14, desinteresse pelas coisas espirituais, encontra mais prazer nas atrações do mundo do que nas coisas de Deus,
temperamento sensível, egoísta, ofende-se facilmente e quer tudo ao seu modo, falta de frutificação, é apenas espectador e não participante da igreja que congrega. Hebreus capítulo 10, versículo 25. Esses são uns dos grandes e muitos motivos do crente bebê, né? Que tal? Como você se sente? Uma disposição espiritual, um crescimento insuficiente, sem experiência na palavra, um infantil espiritual? Tem sintomas de fraqueza espiritual? Olha, isso é urgente, irmãos. Urgente. Mude a sua dieta, mude o seu alimento, a forma em que você tem conduzido a sua vida. Você não é mais um recém-nascido espiritual. E a ordem agora do Senhor é para que você cresça. Deixe de desperdiçar tempo e oportunidades e torne-se um professor da Bíblia. Todos os irmãos deveriam aprender da palavra. E aqui a gente entra num dilema, que é o dilema da teologia. Muitos irmãos acham que a teologia é ruim. Teologia, irmãos, é a palavra de Deus, é o estudo das Escrituras aprofundadas. Todo cristão deveria aprender, todo cristão deveria fazer uma teologia, todo irmão deveria se aprofundar nas Escrituras, porque isso é a vontade de Deus, né? Isso é a vontade, crescer em graça, crescer em conhecimento, isso é aquilo que o Senhor nos orienta. Então devemos sim aprender, estudar muito a palavra de Deus. Agora, em contrarrazão àquilo que nós falamos, nós vamos falar a respeito dos resultados de uma dieta com alimento sólido, que é o inverso daquilo que nós estávamos falando. E aí está em Hebreus capítulo 5, versículo 14. O primeiro resultado de uma dieta com alimento sólido é maturidade espiritual, ao contrário do que nós lemos a respeito do crente bebê, né, do alimento com leite. Está escrito em Hebreus 5, versículo 14, assim, ó: mas o alimento sólido é para os adultos. Você é um irmão, um crente maduro? Você é um crente adulto? Mas aqui não estou falando de idade, irmãos. Você pode ter 30 anos de igreja e ser um crente bebê. Aqui você pode ter 2 anos de arrependido, de convertido e ser um crente adulto, né? O alimento sólido, a Bíblia fala que é para os adultos na fé, né? E você tem sido um irmão bebê, um crente adulto, irmãos? Se analisa aí, né? Na Bíblia, o alimento sólido é bem como leite, são figuras de linguagem usadas para facilitar o entendimento. A palavra leite indica ensinamentos básicos, os rudimentos da fé. E o alimento sólido indica ensinamentos mais profundos sobre a palavra de Deus. Indica um discernimento das verdades espirituais. A maturidade espiritual requer um crescimento cultivado, com disciplina, com esforço consciente e sempre constante. Você deve buscar essa maturidade através da santificação, do crescimento, do conhecimento da palavra, da oração, da participação na sua igreja local onde você serve, do serviço cristão pela prática do amor, que é o vínculo da perfeição, né? O primeiro resultado da maturidade espiritual, né? Primeiro resultado do alimento sólido. E o segundo resultado de uma dieta com alimento sólido é a experiência. Isso, experiência. Capítulo 5 de Hebreus, versículo 14. Para aqueles que pela prática. O alimento sólido é para aqueles que, praticando os ensinamentos bíblicos, chegam ao discernimento do que é certo e do que é errado, do que convém e do que não convém. Na busca pela maturidade cristã, a obediência é questão de suma importância. É a prática da palavra de Deus que conduzirá o cristão à maturidade. Quanto mais se pratica a palavra, mais as raízes da vida vão se fortalecendo. E assim, fica mais bem preparado para suportar as provações da vida. O cristão maduro pratica a palavra e é, por isso, bem-aventurado. Eu fico aqui lembrando de uma aula que nós demos a respeito de uma das cartas do Apocalipse, que está lá no versículo 2, versículo 3 do Apocalipse, falando das cartas às igrejas da Ásia, quando houve um período histórico de uma das igrejas que nós falamos sobre
período das trevas, né? O período em onde a Igreja Católica Romana perseguia, em grande inquisição, né? E ficamos observando um dos irmãos, há muito tempo já convertido e batizado, e esse irmão se escandalizar quando falamos a respeito dessa inquisição, da perseguição, né? Parece que o irmão não acreditou, que o irmão ainda não entendeu ainda a história da igreja, né? E ele, escandalizando, me dá a entender quanto de nossos irmãos ainda não cresceram na fé, né? São crentes aí, vamos dizer, bebê, né? Então nós temos que crescer, irmãos, temos que estudar a palavra de Deus, temos que entender a história da igreja, temos que entender aquilo que o Senhor quer que entendamos. Quanto mais estudarmos a palavra, mais vamos aprender e mais vai ser alimento sólido, né? Mais firmeza para nós. Terceiro aí, motivo e o resultado, né, de uma dieta com alimento sólido é o discernimento. Hebreus 5, versículo 14. Tem as suas faculdades exercidas para discernir não somente o bem, mas também o mal. O que leva você à maturidade cristã é o anseio pela santidade, é a consciência sensível que deseja discernir entre o bem e o mal. É o coração que busca o conhecimento e a prática da vontade de Deus. O que é discernimento? Discernimento é a capacidade de separar o certo do errado, o verdadeiro do falso, a luz das trevas. Discernir é tirar o cerne. O cerne é a essência, o núcleo, o âmago, a parte central. Hebreus 5,14 deixa claro que o propósito principal do discernimento é fazer distinção entre o bem e entre o mal. É nessa direção que Jesus quer levá-lo, irmãos. Se você tem desejo ardente de santidade, procura a obediência. Se lê, estuda, se medita em toda a palavra de Deus, você deverá ser um crente maduro, né? Isso aí é algo que você tem que buscar. Continue na mesma dieta. Agora, cuidado. Entre o discernir o bem e o mal é preciso estar com os sentimentos, com os sentidos bem exercitados para poder discernir. Porque entre a boa doutrina e a má doutrina, há muitos lobos que se passam por ovelhas. Então é importantíssimo saber discernir. Como você vai discernir se você não conhece a palavra de Deus, irmão? Se você não conhece aquilo que é certo, não sabe o que é errado, como você vai discernir? Então, quando você tem um alimento sólido, quando você está se aprofundando na palavra de Deus, quando você busca a palavra de Deus de uma forma e pede para o Espírito Santo de ensinar, de capacitar, você é um crente apto a saber o que é certo e o que é errado, julgar o que é correto, o que não é. Por isso é importante, é muito importante buscar a palavra de Deus, estudar a palavra de Deus, né? E já para caminharmos para o final, para podermos concluir, nós aprendemos hoje sobre isso, sobre esse estudo, que um dos perigos da vida cristã é tornar-se tardio em ouvir. Esse é um dos perigos. Aprendemos que o tempo depois da conversão deve ser usado no aprendizado e progresso na vida cristã. Você aceitou o Senhor Jesus, se converteu, irmão, por que você parou? Não deve parar, né? Após a nossa conversão, nós devemos viver em aprendizado, uma vida de progresso na vida cristã. Aprendemos que no Novo Testamento, o leite é símbolo dos ensinamentos básicos, os rudimentos da fé, e, para os membros da igreja, indica imaturidade espiritual. Você quer continuar se alimentando de leite, irmão? Ou você quer algo mais sólido para a sua vida? Procure sempre algo mais sólido. E o sólido é se aprofundar na palavra de Deus. Aprendemos também que o crente criança é imaturo, tem a vida espiritual caracterizada pelo comportamento infantil. Lembra lá quando você não aceita algo, quando você não escuta, né? Sua digestão está um pouco pesada, né? Você escutou e você está com aquele repulso em querer acreditar no que foi falado, né? Confronta lá com a palavra de Deus, irmãos. Falando um pouquinho aqui sobre isso, vamos falar um pouquinho de sã doutrina, né? Comichões nos ouvidos, quando você ouve algo que te afronta,
algo que você sente que está errado, né? Você tem que pensar, irmão. Se você não está aceitando, talvez você seja um crente imaturo, né? Você só está vendo a parte onde diz que Deus é amor, mas a sua justiça você está rejeitando. E a conversão, ela exige uma mudança de postura na sua vida. Então, quem sabe aí, Deus não quer que você continue se alimentando de leite, se aprofunde mais, busque o Senhor, né? Vimos também que o alimento sólido é símbolo dos ensinamentos mais profundos das Escrituras Sagradas, indica o discernimento das verdades espirituais. Ah, mas eu não leio, não tenho tempo, mas vou somente nas igrejas. Irmão, você vai na igreja, acaba o culto, você vai embora. Quantas vezes você já parou para estudar na escola bíblica dominical? Quantas vezes você escutou o líder ou o professor ensinando? Né? Você muitas das vezes reclama que quer o sólido, mas você não busca por isso, né? Você não busca aprender algo mais profundo do Senhor, né? Falando de Apocalipse, por exemplo, do livro de Daniel, é muito símbolo, é muito difícil entender, e aí a pessoa não lê, né? Esse é só um dos exemplos aí que temos hoje, né? Não se vê mais hoje pregações a respeito do Apocalipse, por questão de se achar que isso é difícil, muito complicado, mas na verdade não é, né, irmãos? O livro ali está na Bíblia e aí o Senhor fala nos primeiros capítulos que há uma bênção tríplice para quem lê, para quem estuda, para quem ouve o livro de Apocalipse, né? E que é para ser revelado aos seus servos, para todos os servos, não é para um grupo determinado de pessoas, é para todos. O Senhor, ele dá o discernimento, ele faz a revelação do texto. Basta você estudar, basta você persistir em procurar aprender, né? Vimos também, para terminar, que o crente adulto é capaz de discernir entre o certo, entre o errado, entre o bem e o mal, entre a boa doutrina e a má doutrina. Então, quando você ouvir algo que não é biblicamente correta ou que não é biblicamente aquilo que Deus ensinou, você vai ter base para questionar, para não ouvir, para não praticar. Um exemplo disso aí é o que aconteceu essa semana a respeito do apóstolo lá, do Valdemiro, né? Que foi atacado ali, lá, um dos seus membros, um dos membros das suas igrejas, tentou ali assassinar, matar com facão. Aquilo ali é algo muito triste, irmãos. Devemos orar pela vida dele, devemos orar pela vida daqueles irmãos. O problema em si está em você concordar com a doutrina e com algo que a pessoa prega. Paulo e o Senhor Jesus combateu durante muitos anos na prática da pregação da palavra de Deus sobre os falsos profetas, sobre as heresias que estavam naquela igreja, naquela época, na igreja de Colossos, de Corintos, né? A gente vai ver que no Apocalipse, nas 7 cartas das igrejas, a gente vai ver que existe doutrina de Balaão, Jezabel, né? E o Senhor sempre orientando que a igreja não caísse nessas armadilhas. E hoje não é muito diferente, né? Eu vi alguém comentando sobre não julgá-lo na internet. Sim, irmãos, não cabe a gente julgar. O problema é que nós não devemos aceitar o que é ensinado. Por exemplo, a sua camisa. Dizem que a camisa sanguentada está sendo vendida por tal, ou está sendo usada para praticar milagres. Irmãos, somente o sangue de Jesus tem poder, mas nenhum outro. Então são essas heresias que fazem a gente identificar os falsos profetas, os falsas doutrinas, né? E isso não é questão de que a gente possa defender falando não julgues, é questão que a igreja tem que combater as falsas doutrinas. Então, essa questão é para que nós crentes, aquele que se alimenta de alimento sólido, sim, sabe identificar que aquilo é algo errado. O crente que se alimenta de leite, que é imaturo, ele não tem base bíblica para defender certos pontos de vista. E aí ele vai levar ao pé da letra em coisas básicas que ele aprendeu, como não julgues para não ser julgados, né? Então, a respeito é o seguinte, irmãos, ali quando o Senhor fala para que não julgues, quando o Senhor fala no sermão, quando vão julgar alguém, que nós devemos olhar para a trave dos nossos olhos, no cisto dos nossos olhos, antes que julguemos. Ou seja, o Senhor não está falando para ali que você não possa julgar, você tem que olhar para a sua vida para ver se você tem autoridade, se você tem condições de consertar alguém.
Então a questão é um pouco diferente. Temos que se alimentar da palavra, temos que estudar a palavra de Deus para sabermos com o que está certo, sabermos discernir entre o certo e o errado, entre o bem e o mal, entre a boa e a má doutrina, né? E fica assim, irmãos, nós falamos um pouquinho disso aí, a respeito do leite, né? O alimento sólido. E qual alimento você quer continuar se alimentando, irmão? Essa pergunta eu faço para você. Eu quero que você analise na sua vida o que é melhor para você. Quer continuar se alimentando de leite? Ou quer continuar se alimentando de coisas sólidas? Ou se você não quer ou não está se alimentando de alimento sólido, que você largue aí o leite e se alimente a partir de hoje com alimentos mais sólidos. Ah, mas Eduardo, eu não sei, eu tenho dificuldade de ler, de aprender, de entender. Então, irmãos, procura aí o pastor, o professor da sua escola bíblica dominical. Tem dúvida, pergunte para um irmão que ele possa te ensinar, né? Ou então, se inscreva lá no meu canal, no YouTube, né? Leitura do Evangelho, ou na fanpage no Facebook. Manda uma mensagem para mim lá, que se for possível, eu estarei te ajudando, ok? Que Deus te abençoe, que você possa crescer em graça, que você possa entender que toda correção da parte de Deus é por amor, o Senhor nos corrige porque é amor, que você possa entender que nós temos que largar hoje em dia essa libertinagem, essa teologia, prosperidade, coisas que não são bíblicas, coisas que nos atrapalham em viver o verdadeiro evangelho e voltemos a viver conforme o Senhor Jesus quer. Viver na graça, viver debaixo das suas mãos poderosas e que possamos identificar heresias, que possamos identificar coisas que não provêm da parte do Senhor, para que tenhamos uma vida mais feliz, uma vida mais alicerçada, uma vida enraizada, cheia de entendimento na palavra de Deus, ok? Que Deus abençoe a sua vida, busque o Senhor, estude a palavra do Senhor e seja um crente adulto, não um crente bebê, né? Deus abençoe todos nós e que você possa se alimentar desse alimento sólido que nós passamos aqui para vocês hoje, ok? Fiquem todos com Deus, que o Senhor Jesus abençoe a vida de cada um. Até mais.